Sejam bem-vindos ao Free Mind Podcast. Free Mind vem do inglês e quer dizer mente livre. Esse podcast tem como base o texto do Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nossa missão, paixão e propósito é ajudá-los a crescer no conhecimento da palavra de Deus e sua verdade, no contexto da cultura, da ciência, da apologética, da filosofia e da ética. Free Mind Podcast é uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular de Francisco Morato, região 549, sob liderança da pastora Wanda Lúcia Pirelli da Mota. Deus chama o seu povo a conhecer a verdade, a fim de que sejamos libertos por ela e também para que sejamos transformados pela renovação de nossa mente. Paz seja convosco, meus amados irmãos e irmãs. Esse é o Free Mind Podcast. O nosso primeiro episódio deu muita repercussão. Alguns irmãos gostaram bastante do nosso podcast. E por isso nós resolvemos, fazer mais um episódio e continuar com esse projeto para esclarecer algumas dúvidas que muitas vezes os irmãos não têm coragem de perguntar numa escola bíblica, num projeto Bereia. E esta é a função desse podcast, de esclarecer algumas dúvidas dos irmãos para ajudá-los a crescer na fé. No nosso último podcast nós tratamos de alguns assuntos sobre verdade e lógica. Alguns dos assuntos os irmãos falaram: nossa, nunca tinha pensado em analisar a Bíblia dessa forma, por esse ponto de vista, por esse ângulo de visão. E o podcast de hoje vai também reforçar alguns dos temas que nós trabalhamos e trazer um tema novo. Aqui comigo nessa noite eu tenho o pastor Jamil Santos, que é o nosso mentor teológico, que vocês já conhecem. Boa noite, pastor. Boa noite, Luiz. A paz. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Vocês já me conhecem, o pessoal que já assistiu, aqueles que não assistiram e vão assistir a partir deste episódio. Sou o pastor Jamil, sou pastor auxiliar da Igreja Quadrangular de Morato. E sou responsável aí pela área de educação e cultura da nossa igreja. Que Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que estes temas que nós estamos abordando são temas cruciais e importantes para o entendimento da palavra de Deus. Deus abençoe você. Amém. Nessa noite também nós temos aqui o Jonathan. Você poderia se apresentar? Prazer, igreja, paz. Estou aqui participando hoje do podcast Free Mind. Sou jornalista, escritor, estou aqui para acrescentar, fazer algumas perguntas, para fazer a parte da igreja, como questionador, e perguntar o que vocês gostariam de saber, que eu tenho certeza que vão surgir questões ainda para frente. Amém. Pastor, no nosso último episódio, nós tratamos de alguns assuntos que geraram algumas dúvidas, porque às vezes o vocabulário estava muito técnico, alguns irmãos falaram disso. Vamos tentar trazer para uma linguagem um pouco mais popular, para ajudar os irmãos a entender melhor. Um dos assuntos aqui foi a lei da não contradição. Você poderia voltar um pouco nesse assunto? O que é a lei da não contradição? Será que a palavra se contradiz? Os irmãos ficaram com algumas dúvidas nesse aspecto. Legal, Luiz. Esse é um assunto importante. Na realidade, eu vou retomar algumas coisas da conversa anterior, do nosso podcast anterior, porque nós falamos sobre a lógica e Deus e a importância de nós estudarmos a lógica e entender a Bíblia de forma lógica também. E é um assunto que é muito mais filosófico, está no meio da filosofia, e você acaba utilizando também na matemática, em todos os ramos da ciência, você acaba utilizando a lógica. Mas, na realidade, nós entramos no estudo da lógica antes de nós entrarmos em alguns outros estudos, como nós falamos sobre a verdade relativa, ou se existe uma verdade absoluta. Tudo isso nós discutimos no episódio anterior. Só que dentro da lógica, o que é a lógica? A lógica é a forma de você pensar alguma coisa. Eu acho que fica bem mais popular você entender isso, né? É a forma que o pensamento tem para chegar a alguma verdade ou pensar em relação àquela situação. Existe um ponto lógico nesse sentido. O que nós falamos no anterior?
que na lógica você tem alguns princípios. E esses princípios são importantes nós estudarmos. Por exemplo, Aristóteles falou dos primeiros princípios. O que são esses primeiros princípios? Os primeiros princípios são verdades ou fundamentais, né, ou verdades que levam a base de um conhecimento. Resumindo, seria isso. Na realidade, são fundamentos que levam a ilações ou baseiam as nossas conclusões relacionadas a alguma coisa. Então, os primeiros princípios são importantes para você formar uma verdade e dizer que aquilo é realmente verdadeiro. Dentro da lógica, você tem algumas leis que nós chamamos aí que são importantes, que são os princípios, mas que vão reger a lógica. E a lei da não contradição quer dizer o seguinte: eu tenho uma verdade e se eu tenho uma verdade, a outra não pode ser verdade. Então, somente uma verdade. Então eu não posso ter duas verdades. Porque senão uma contradiria a outra. Contradiria a outra. Isso, contradiria a outra. Então a lei da não contradição é: se eu tenho uma verdade, a outra não pode ser verdade. Então, uma não pode contradizer a outra. Então, eu tenho uma verdade, o oposto seria uma mentira. Seria essa a ideia da lei da não contradição. Então, você não pode contradizer com duas verdades sobre determinado assunto, uma contradizendo a outra. Então, ou uma vai ser verdade ou não. Aí entra a identidade, a lei da identidade. A identidade é que aquilo é verdade. Então, A é A e B é B. E aí vem a lei do terceiro excluído, porque se eu tenho uma verdade, aquela verdade exclui aquela outra, que supostamente está dizendo que é verdade. Então, uma verdade exclui aquela outra, ou se eu tenho uma verdade, eu tenho uma não verdade, uma contradição que vai ser uma mentira, podemos assim, resumir no popular, né? Uma sempre nega a outra. Uma sempre vai negar a outra, Jonatas, isso é importante. Porque eu não posso ter duas verdades sobre o mesmo assunto. Então, qual que é a verdadeira aí? Eu preciso descobrir. Então, por isso que eu tenho a lei da não contradição, a lei da identidade, que é realmente aquilo que é, e a lei do terceiro excluído, que uma exclui a outra, uma verdade exclui a outra. Entendi. Isso é muito interessante. A gente não pode se isentar, né? Não pode sempre se vai isentar. ter uma verdade pra gente escolher. Isso mesmo. Daí dá a entender, por exemplo, que nós conseguimos excluir algumas cosmovisões. Luiz, esse é um assunto bem amplo. O que é a cosmovisão? Primeiramente, é importante quem está nos ouvindo saber o que é uma cosmovisão. Na realidade, a cosmovisão é a lente que o intelectual ou uma pessoa ela entende o mundo. Então, eu tenho uma lente. Se eu tenho uma lente vermelha, eu vou entender o mundo, que tudo no mundo é vermelho. Se eu tenho uma lente azul, eu vou entender que tudo no mundo é azul. E se eu for uma verde, tudo no mundo vai ser uma verde. Então, é a lente que eu entendo a realidade, o mundo daquele país ou daquela nação. Isso é uma cosmovisão. Agora, se esta cosmovisão está em bases verdadeiras, já é um outro assunto. Entendi. Então, eu posso ter uma cosmovisão com base, muitas vezes, em princípios que não são verdadeiros, mas se desenvolveu naquela sociedade, naquele país, naquela nação, aquela cosmovisão. Então, agora, qual é a cosmovisão correta? Aí é um estudo bem mais profundo, porque aí eu preciso estudar as origens, como aquela visão, aquela cosmovisão se formou naquela nação, naquela região, naquele país. E quais são as principais? Só para termos uma ideia. Olha, se falarmos em cosmovisões, nós vamos ter umas 7. Que das 7 resume-se em 3. A cosmovisão que nós vamos chamar de ateísta, que é a cosmovisão onde as pessoas não creem em Deus, não creem que o mundo foi originado em Deus, Deus o Criador. Eu tenho uma cosmovisão que ela é panteísta. Essa cosmovisão, ao contrário, acredita que tudo é Deus. E eu tenho uma cosmovisão teísta. Teísta, que eu creio que o mundo e tudo que existe
primeiramente se originou em Deus. Então eu preciso entender, essas três são as principais, mas eu vou ter muitos. Eu vou ter paneteísta, que é uma mistura de panteísmo com teísmo. Eu vou ter deísmo. O que é o deísmo? O deísmo ele acredita que o mundo foi criado por Deus, Deus criou todas as coisas, mas a Terra, o universo, o cosmos agora se rege por leis próprias e que Deus não interfere no mundo mais. Isso é deísmo limitado. E o teísmo, que é a cosmovisão que eu acredito, creio que vocês também. Sim, com certeza. Acreditam nessa cosmovisão. Espero que a igreja também. E a igreja também. Então, na realidade, são 7 cosmovisões, mas as 3 principais são estas, que nós chamamos de ateísmo, panteísmo e teísmo. E o agnosticismo, ele entra onde, pastor, nessas cosmovisões? Então, o agnosticismo, ele está entre o deísmo e o teísmo, podemos dizer, porque o agnóstico, ele não é um cético totalmente. Ele entra naquilo que não crê nenhuma das verdades, nenhuma das verdades. Então, ele seria mais um deísta do que um teísta. Entendi. Tá? Isso aí você vai encontrar alguns filósofos, como Kant, tá? Ele vai trabalhar um deísmo extremado. Você vai ter vários filósofos aí que eles deixam de ser teístas e viram deístas. Perfeito. Com tantas cosmovisões, hoje em dia, né, nós relativizamos tudo, né? A sociedade parece que está na moda relativizar tudo. Mas isso serve para você, não serve para mim. E foi um dos assuntos que gerou questionamento no nosso último podcast, que a gente só falou só um pouco. Se a verdade ela é relativa. Se a minha verdade, se existe, por exemplo, se existe a minha verdade, se existe a sua verdade e a verdade do Jonathan. Então, gerou alguns questionamentos. Eu gostaria que o senhor abordasse um pouco sobre esse tema. Se a verdade realmente é relativa ou não, só existe uma verdade. Então vamos lá, Luiz. Esses temas são muito importantes nós discutirmos. Na realidade, eles nos levam para o campo filosófico, o campo da filosofia. Então, quando eu falo de verdade, primeiro eu preciso saber o que é verdade. Então, eu sei que existe uma verdade e se essa verdade é absoluta. Porque o relativismo, ou a verdade relativa, então, na realidade, praticamente falar em verdade relativa é a mesma coisa se você dizer que aquela verdade ela é uma verdade, mas para muitos não é uma verdade. Então, até o termo já é complicado, verdade relativa. Ou é verdade ou é relativa. Então, até você aplicar esse termo. Porque, na realidade, o que é a verdade? Verdade é aquilo que eu tenho certeza que tem uma base. Pode ser um símbolo, pode ser uma expressão, pode ser algo, ou aquela realidade existe. Então, eu sei que é uma verdade. Como que eu sei que existem verdades ou uma verdade? Com base nos primeiros princípios de Aristóteles. Lembra que eu citei lá? Então, fazendo um teste de lógica. Os primeiros princípios me dão segurança que aquilo é uma verdade. Então, isso é o primeiro passo. Agora, quando eu vou para uma verdade relativa, eu já vou para um campo acadêmico, que na realidade você deixa hoje, atualmente, de ser um acadêmico se você não acredita que a verdade é relativa. Então, olha só, eu acreditar que a verdade é relativa, ou eu acreditar na verdade relativa, eu já estou dizendo o seguinte, eu estou acreditando em algo, estou dizendo que aquilo é verdade. Então, o pensamento, no campo filosófico e do pensamento, fica complicado. Então, do final do século XIX, praticamente do século XX, na metade do século XX, 1950, por diante, nós vamos ter aí a entrada do pós-modernismo. E aí, a ideia foi, vamos pensar a verdade, mas não como verdade, uma verdade relativa. Existem verdades, segundo o ponto de vista seu, meu, do Jonathan, ou algumas verdades relacionadas a uma cultura, a uma cosmovisão. Mas não teria uma verdade absoluta, real, que todos pudessem crer e acreditar. Então, depois do pós-modernismo, nós entramos numa situação complicada, porque eu não posso dizer o que é verdade. E se eu defender uma verdade, eu sou um anti-intelectual, ao contrário, eu não sou um intelectual, porque eu estou afirmando que existe uma absolutista, verdade. Né? Um absolutista, um intolerante, um extremado, porque eu estou querendo dizer que aquela verdade
só aquela verdade prevalece. Aí surgiu a questão da verdade relativa. Ela vai ser relativa de acordo do ponto de vista da pessoa. Então, para você pode ser uma verdade e para mim não, ela é relativa. Relativa à cultura, à cosmovisão, ao seu ponto de vista. Mesmo porque, pastor, eu estava imaginando aqui, são cada pessoa é uma cosmovisão. Podemos interpretar assim? Cada pessoa ela é influenciada pela cosmovisão. Entendi. Então você pensa, vamos lá, esse assunto gostoso, Jonathan, mas só que um assunto que aí o Luiz falou, que eu tenho que tomar muito cuidado, e nós, no primeiro podcast, nós abordamos muito no lado filosófico, pensamos muito, e as pessoas tiveram uma certa dificuldade de nos entender. Isso é normal, porque na realidade nós estamos trazendo as pessoas para um conhecimento novo, está se descobrindo esses assuntos, para muitos são novidades, mas é interessante, da forma que você pensa, a forma que você vê o mundo, tudo que você faz segundo a sua ótica e a sua visão intelectual de mundo, ela é influenciada pela cosmovisão. Entendi. Então você, na realidade, não tem uma cosmovisão para cada pessoa. Única. Você reproduz a cosmovisão existente já naquele meio. Que me foi ensinada, que me foi desde pequenininho. Excelente. Entendi. Então você tem uma cosmovisão. Por exemplo, nós somos ocidentais. Você tem o Ocidente, você tem o Oriente. O Ocidente tem uma cosmovisão e o Oriente tem outra. Então as pessoas que estão no Oriente, eles pensam diferente de nós. Só que existe uma verdade. Só que para eles, algumas verdades diferem da nossa. Mas por quê? Porque a cosmovisão que ele está vivendo naquele momento é diferente do nosso. A forma de nós pensarmos é diferente do Oriente, é totalmente diferente. E voltando um pouquinho no que o senhor estava falando de relativismo, acaba surgindo daí os conflitos universais, né? Os conflitos surgem daí porque você tem um mundo, você tem uma terra com várias nações. E o ponto principal dividido em dois pontos, Ocidente e Oriente. Um choque de culturas. Um choque de culturas praticamente diferente. E dentro desses, Ocidente e Oriente, você tem a cosmovisão. E aí você tem de cada país as suas cosmovisões legadas, a sua cosmovisão daquele país, que nós vamos ter várias cosmovisões. Mas uma se aproxima da outra, por exemplo, no Ocidente, no Oriente também. Então essa é a diferença. Então a forma de nós pensarmos, nós pensamos de acordo com a nossa cosmovisão. Entendi. Deu para entender? Perfeito. E já que nós estamos falando de relativizar, o que é esse relativismo moderno? Nós falamos no nosso podcast. O relativismo moderno, ele vai surgir com o pós-modernismo. Então eu nunca vou poder afirmar que existe uma verdade. É isso que é o relativismo moderno. O relativismo moderno. O relativismo moderno, ele é influenciado tanto, ele influencia tanto a cultura, tá? A questão cultural, política, econômica, em todo sentido, mas principalmente no campo filosófico. Então eu nunca vou poder dizer no relativismo moderno que existe uma verdade absoluta. Eu sempre vou ter que pensar o seguinte: existem outras verdades que podem contribuir para aquele pensamento, por aquilo que eu acredito que seja verdade. Então no relativismo moderno você tem um impacto muito grande na sociedade moderna, na nossa sociedade. Por exemplo, nos nossos estudantes, nos nossos professores, na classe pensante, cientistas, nos nossos políticos. Então, em que sentido? Que dentro do relativismo moderno, ou seja, dentro do pensamento moderno, não existe uma verdade. Cada um vai defender a sua verdade. E isso é um fato corrente hoje na mente de todos os pensadores, ou na maioria dos pensadores, que não existe uma verdade absoluta. Existem várias verdades. Quais são os perigos que essa nova linha de pensamento traz à sociedade? Luiz, eu vejo vários, tá? Eu sou
numa corrente que acredita na verdade e numa verdade absoluta. Então eu não acredito que tudo é relativo ou toda a verdade é relativa. Então o que eu acredito? Existe uma verdade absoluta. O problema do perigo é que aquela verdade é o seguinte: qual verdade é interessante para o momento, para o atual, a conjuntura daquele país e dentro da estrutura pensante. Então, quando você pega essa verdade e diz que ela é relativa, então cada um vai defender a sua. E muitas vezes, se ela não é verdade, se ela não é verdade, e se não existe uma única verdade, como que eu vou defender aquele princípio, aquele ponto de vista para uma pessoa, para uma sociedade, para universitários, para alunos, para um público? Se eu estou dizendo que não existe uma verdade, que ponto que eu vou trazer como verdade? O que eu vou ensinar? Eu entro em contradição comigo mesmo. Como eu ensino? Como eu esclareço? Como eu digo que estamos no caminho certo ou estamos no caminho errado? Para eu dizer se eu estou no caminho certo ou no caminho errado, eu preciso saber o que é certo, né? O que é certo e o que é errado. A partir do momento que eu digo o que é certo e o que é errado, eu digo o que é verdadeiro e o que é falso. Então aí eu caminho, mas se eu não tenho, eu vivo em cima de premissas ou de bases inseguras, que não me dão segurança nenhuma. Então eu posso dizer que tudo que as pessoas estão falando é mentira, porque não existe uma verdade. Ou tudo que as pessoas estão falando são verdades e não existe mentira. E não existe mentira. Nós entramos num campo e numa época, nesse pós-modernismo, muito perigoso. E essa questão que me preocupa, porque onde eu tenho mais o relativismo moderno? Na cultura, na filosofia, no pensamento. Eu não tenho isso na prática, no dia a dia, se aquilo é verdade ou mentira. Eu lembro que nós começamos a falar no podcast passado, por exemplo, sobre uma bula de um medicamento. Você não lê lá que está dizendo que aquele medicamento serve para isso, para aquilo, e você diz que aquilo que está escrito é relativo, é uma verdade relativa. Você tem que crer que aquilo é uma verdade, porque senão você corre o risco de tomar aquele medicamento, e se for uma verdade relativa e tudo que está dizendo aquela bula não tem nada de verdade, então quem defende a verdade relativa ou relativismo moderno defende algumas áreas, por exemplo, a área do pensamento filosófico, do conhecimento, mas depende do segmento, não. Por exemplo, científico, algumas verdades científicas. Eu afirmo, eu tenho que deixar claro que aquela verdade, aquela descoberta científica é verdadeira, porque senão eu vou ficar em cima de um pântano, podemos dizer, e vou afundar logo. Nunca se conclui nada, né? Nunca se conclui nada. É pensamento em cima de pensamento, mas não tem uma vertente que te mostre a direção certa, né? É isso mesmo. É como se fosse uma colcha de retalho, Jonathan. Cada um fala uma verdade, outra. E aí eles estão dizendo o seguinte, aí você liga todas essas verdades. Mas tem que existir uma verdade. Senão até tudo que eu estou informando ou ensinando é relativo. É a mesma coisa, eu ensino o que o professor ensina numa universidade, que eu sou da área acadêmica, eu não posso chegar lá para ele e dizer para ele, eu estou te ensinando isso, mas olha, você não precisa acreditar nisso porque a verdade é relativa. Você acredita se você quiser. Como que nós ficamos? O aluno chega, então para que o aluno vai para uma universidade? Porque ele está pagando a mensalidade. Por que está pagando uma mensalidade? Por que ele vai todos os dias ali, sendo que tudo aquilo que ele está aprendendo é relativo? Não é uma verdade absoluta, ou não é verdadeiro, que pode ter outras formas de pensar isso, de explicar isso. Como o senhor falou, na medicina, por exemplo, não tem como ser relativo, né? Como ser relativo na medicina? Ou é. Deu para entender, Luiz? Então o relativismo tem seus perigos. Um deles é você não ter base para afirmar ou defender aquilo que você quer em relação à verdade. Isso é muito perigoso. Eu não sei se vai sair um pouco do tópico, sim, mas eu tenho muitos alunos, amigos, que hoje eles não conseguem mais sair de casa por conta teve a pandemia e tudo mais, mas eles estão com medo de retornar à sociedade, estão com crise de ansiedade, depressão,
síndrome do pânico, parece que, tipo, nada é mais real para eles. Tipo, como se eles não conseguissem mais acreditar em nada. Como se eles estivessem, de fato, tipo, relativizando tudo. Tipo, eles perderam os princípios, perderam os pilares. Começaram a questionar coisas, a própria existência deles. Tipo, será que eu existo? Será que eu tô aqui? Por que eu preciso existir? O senhor acha que essa relativização da verdade tem a ver com o crescimento desses casos de síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade? O senhor acha que dá para fazer esse paralelo? Luiz, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder. Né? Abrangente, né? Abrangente. O que eu vejo é o seguinte, o que eu vejo, se falando em algumas síndromes, o que eu vejo é que uma pessoa que é muito influenciado pelo relativismo moderno e pela influência que não existe uma verdade, ele começa a entrar em conflito. Ele chega a uma certa idade que ele começa a não acreditar em nada. Então ele não vai ter base, ele não tem fundamento. O meu medo maior é esse. Então, muitas vezes, por você não acreditar em nada, por você não ter um alicerce, não ter uma base, isso sim pode desencadear outras coisas. Então, ansiedade, insegurança, a insegurança domina a pessoa, porque se ele não tem uma base verdadeira, ele vai ficar muito inseguro. Então, o que eu vejo? Eu vejo um conflito muito grande em muitos jovens, em muitas cabeças, porque a cabeça entra em parafuso, podemos dizer assim. A cabeça começa a pensar e ele não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque não tem verdade. Então ele começa a entrar em próprio conflito mental. Talvez isso desencadeie outros problemas relacionados à questão de saúde emocional e aí por diante. Porque é assim, funciona assim, a forma de você pensar, ela influencia muito. Por isso que quando você leva para uma área da neurolinguística, e aí quem é da área vai me entender bem, a primeira coisa começa com o pensamento. Então, o pensamento, ele gera emoções, né? As emoções geram ações, e ações geram resultados, que nós chamamos de PEAR, que é o P-E-A-R. Então, o pensamento é tudo. Agora, se o pensamento ele está desestruturado, o que vai gerar? Logo em seguida, emoções desestruturadas. Que é o E, né? Que é o E. Depois vai gerar o quê? Ações que muitas vezes não tem base, porque o pensamento... O pensamento já as não emoções, tem base, né? Aí você já toma ação... Você já tem uma emoção baseada num pensamento sem base, e aí você vai agir dessa forma. Né? E você vai agir achando que está certo ou muitas vezes não está, porque você não tem segurança. E os resultados, que resultado nós temos? Que é o R, né? Que é o R do PEAR. Quais são os resultados? Serão os piores. Porque se eu já comecei lá atrás com pensamento, ou com pensamento sem base, eu vou gerar resultados que eu não posso confiar. Então aí é onde eu vejo que nós temos essa grande dificuldade hoje com a verdade não relativa, ou com a verdade relativa, né? Por isso que a verdade, eu não creio que a verdade seja relativa. Muito dentro disso, o relativismo está ali do lado da indiferença, né? Eu acredito muito que se você relativiza tudo, você fica indiferente, porque se nada é verdade, então nada importa. Sim, então por isso que é muito importante você ter essa questão do relativismo moderno, porque aí o relativismo também, ele vai influenciar a longo prazo na cosmovisão. Você entendeu? Uhum. Porque você está pensando, só que agora você não está pensando que tudo é verdadeiro. E aí você vai chegar a um ponto que você entra nessa questão que você tocou. Porque ele vai se sentir que ele não tem segurança para nada. E aí ele começa a achar que tudo que ele está pensando, é o que o Luiz também voltou ao assunto. De repente ele não está vendo significado e objetivo em nada. Porque as suas premissas, as suas bases de pensamento estão confusas. Estão todas misturadas. E aí a cosmovisão que nós já temos, ela pode ser influenciada ao longo prazo. Isso vai influenciando as pessoas e aquela cosmovisão vai mudando com o tempo. Que é o caso aí de vários países, por exemplo, nós temos uma cosmovisão cristã, que é teísta. Sim. E isso
a Europa, os Estados Unidos, o nosso Ocidente. Mas com o tempo, alguns países têm mudado essa cosmovisão teísta para uma cosmovisão ateísta, que aí é onde ele não acredita em Deus, ele não crê na influência do cristianismo na sociedade. São nações e países onde o cristianismo já perdeu toda a sua virtude, a sua influência, o poder de influência. Então essas pessoas saíram de uma cosmovisão teísta para uma cosmovisão ateísta, mas justamente através do quê? De muitos ensinamentos, de vários pensamentos, de filósofos que eram teístas e depois viraram deístas, outros que viraram agnósticos, e os seus escritos, eles influenciaram muito a sociedade. Então, se você pegar alguns países na Europa, você vai ver que esses escritores, eles influenciaram muito na Europa e tem influenciado. Por exemplo, Nietzsche, os escritos de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, eles influenciaram muito várias nações. Então você tem esses escritos, você tem os escritos de Kant, Immanuel Kant. Eles também influenciaram muito a cabeça da população, que eram cristãs e depois começaram a se tornar não cristãs. E com o tempo, com as décadas passadas, séculos passados, nações que eram totalmente cristãs hoje são totalmente anticristãs. O que mais tem é uma questão ateísta do que teísta. E justamente por quê? Porque você tem uma influência de vários filósofos e escritores que trouxeram a sua influência, os seus escritos, e eles tomaram aquilo como verdade. Isso influi também, pastor, na libertinagem, na cultura, como o pastor já tinha falado. Sim, tudo. Na educação. Na educação, em todos os sentidos. Uhum. E aí a cultura vai mudando de acordo com a influência, a cosmovisão vai mudando de acordo com a influência desses escritos. E quando você chega hoje, no século XXI, você tem países que eram totalmente nações cristãs que hoje são nações não cristãs, ou boa parte aí já são ateus. Então você tem essa influência e isso gera no comportamento dos jovens, dos adolescentes, a mesma coisa. Eles vão aprendendo o que seus pais vão passando para eles. Só que quando nós entramos no mundo das discussões de ideias, nós temos que tomar muito cuidado. Sim. Porque tudo isso são frutos de pensamento filosófico. Então você pega o século XIX, quando você tem o surgimento do racionalismo, do iluminismo, você tem o iluminismo como a única verdade. E a ciência é a única tábua de salvação, podemos dizer assim. A única coisa que eu posso dizer que é verdade é a ciência. E aí o pensamento, o raciocínio, o racionalizar tudo era a única verdade. Só que isso também foram novas descobertas filosóficas, de pensamento. Eu tenho isso como verdade hoje, sim, mas eu também não posso dizer que a única verdade é o racionalismo e o iluminismo, porque eu tenho a metafísica. O que é a metafísica? Que foi totalmente ignorada com a chegada do iluminismo. Né? Do iluminismo. Nós vamos ter períodos na história que nós vamos ter o romantismo, para tentar voltar um pouco essa questão. E aí escritores, filósofos também voltando para essa questão da metafísica, da influência, que não é só a mente, mas as emoções, a questão não só palpável. Divindade, né? A importância da divindade, da crença, da fé. Coisa que no racionalismo, no iluminismo, não existe. É ignorado, né? Eles foram ignorados e foram afastados da vida das pessoas. Então, hoje nós vemos um fruto de uma sociedade influenciado por vários filósofos, vários pensamentos, e que geraram o que nós chamamos de racionalismo e depois o iluminismo. Descartes com seu pensamento, a sua matemática universal, que salvaria o mundo. Então, quando você estuda
todos esses filósofos e esses pensadores, o que você tem hoje na mente das pessoas? A influência destes pensadores. E aí eu acabo colocando verdades absolutas como a palavra de Deus de lado. Eu acho que a palavra de Deus não é mais verdade, ela é relativa. Ela pode ter sido verdade no passado e não é agora. Deu para entender? Acho que eu falei demais. Não, tudo bem, pastor. Eu não sei se está dando para entender, sim. Porque nós não caímos num lado só filosófico. Eu gostei até que o senhor trouxe a nossa visão cristã, porque nós somos taxados de intolerantes por defender uma verdade. Nós defendemos a existência de uma só verdade, nós cristãos. E nós, por defender essa verdade que para nós é absoluta, nós somos chamados de intolerantes. Existe uma maneira de nós lutarmos contra isso sem ser taxado de intolerante, ou é mais que um campo de batalha mesmo? Luiz, vamos lá. O tempo que nós temos não é tão grande. Mas vamos voltar de novo. Tudo que você fala, eu preciso ligar os pensamentos. Sim. Então, por exemplo, numa cosmovisão, você me perguntou lá atrás qual é a cosmovisão correta. Tem uma certa, tem uma mais segura. Quando você estuda, dá para ter uma definição que aquela cosmovisão é a mais segura, é a mais correta, podemos dizer assim. Por quê? Porque ela está estruturada em cima de bases, de premissas que te dão segurança de você dizer, eu penso assim, eu acredito assim, porque eu tenho segurança disso. Então esse é o primeiro ponto. Quando eu não tenho uma cosmovisão assim, eu tenho uma cosmovisão influenciada também pelo relativismo moderno, que cada um pensa e não tem uma segurança. Quando você trata dessa questão de intolerância, o que é intolerância? A tolerância é uma coisa. A tolerância seria o que o pluralismo quer. O que é o pluralismo? Nós falamos, né? No último podcast. É você acreditar que existe uma verdade em todas as cosmovisões e que cada verdade pode contribuir para uma verdade maior. Mas quando você estuda dentro do pluralismo isso, você não encontra base para dizer que muitas cosmovisões têm uma segurança. Uhum. O que vai ocorrer? O cristão, nós que somos filhos de Deus, acreditamos na palavra de Deus, nós temos segurança que nós somos influenciados pela palavra de Deus e que a palavra de Deus é a verdade. E que a nossa cosmovisão é uma cosmovisão teísta. Por quê? Porque é a que mais me dá segurança de acreditar que este mundo, esta terra, que existe um Deus, que existe Jesus Cristo que foi enviado. Por quê? Porque quando eu começo a investigar essa cosmovisão, eu posso dizer realmente a cosmovisão teísta é a que mais me dá segurança. Mas essa investigação são poucos os que param para fazer, porque eu preciso fazer essa cosmovisão. Porque aí eu volto, por exemplo, a cosmovisão teísta, ela está influenciada por uma crença num Deus. A ateísta não existe a crença em um Deus. Existe a crença no racionalismo, no iluminismo, na ciência. Quando você vai para uma cosmovisão panteísta, você já tem a crença em vários deuses. Tudo é Deus, Deus é tudo. Ou seja, Deus está no mundo e o mundo nas coisas do mundo. Então, quando eu estudo a ateísta me dá a maior segurança para eu afirmar que as crenças, a base da cosmovisão teísta é verdadeira. E eu não posso agora negociar isso. Quando eu digo que a cosmovisão teísta é a verdadeira, a mais segura, a que eu posso ter total segurança em acreditar, o que eu estou sendo agora para outras pessoas? Intolerante. Porque eu estou dizendo que não existe verdade em outras cosmovisões. Então eu começo a ser taxado de intolerante. Por quê? Porque eu tenho uma verdade. Só que eu tenho uma verdade através de bases e premissas que me dão essa segurança. Eu não estou só verbalizando. Se eu fizer um estudo, eu vou chegar
E se eu pegar as 3 cosmovisões, eu vou te dar essa segurança dizendo, olha, a que mais segura foi essa. Por quê? Porque você vai, através de estudos, chegar a isso. Aí você se torna intolerante. Por quê? Porque você não negocia a sua verdade, você crê na sua verdade, aí você se torna intolerante, extremista. Por quê? Porque aí o teísmo vai gerar essa segurança em você, que a verdade é a do teísmo, da crença em Deus, que Deus criou o mundo, a mais lógica em você acreditar que Deus criou o mundo do que esse mundo vir do nada. Sim. Vocês me entenderam? Uhum. Então aí, quando você fala do nada, nada se cria, Isso é uma lei física, né? isso é uma lei da física. Nada, Então, Tem uma nada pode expressão acho que em latim, que chama ex nihilo, que Isso. fala nada vem do nada, né? Nada vem Latim do- ou grego, se eu não me engano. é do latim. Do latim? É. Nada vem do nada. Então eu tenho mais segurança que este mundo foi criado por um Deus e que tudo veio a existir pela criação poderosa de um Deus do que da ciência lá atrás, de um choque de nada que existia e veio a existir. Então, do nada eu vou criar alguma coisa. Só que agora, quando eu defendo isso, eu me torno intolerante. Você é intolerante porque você acredita e você defende a sua verdade. E aí somos extremistas, somos radicais nos nossos pontos de vista, nossos pensamentos. Mas o que as pessoas precisam dar essa abertura para nos entender e ver, porque nós afirmamos isso porque são realmente verdades. E a palavra testifica isso dizendo que o verbo já existia, né? E ele estava desde o Isso. princípio. E o verbo, quando a gente traz para o português, é ação. Então, ele já existia e tornou tudo existente. Existente, trouxe a existência a tudo. Porque, como eu citei para você, existe o deísmo moderado. Aham. E existe o panenteísmo. Panenteísmo é uma mistura de teísmo com panteísmo. Ele diz o seguinte: Deus criou tudo e Deus participa de tudo, mas Deus também está ausente de tudo. Então virou uma confusão, está longe. Então vira uma confusão, uma mistura na cabeça. Que Deus criou todas as coisas. Mas quando eu vou para o ateísmo, Deus não criou nada, tudo veio a existir do nada. Começa a entrar essa confusão. E no panteísmo, tudo é Deus, Deus é tudo. Então os animais são um Deus, Deus são os animais e aí por diante. Então você percebe que isso, logicamente, não tem significado, não convence você. O que mais nos convence e dá-nos uma segurança? Que tudo que existe, é uma realidade. Nós não estamos vivendo uma ilusão. Porque existem também aqueles que defendem que não existe realidade. Tudo é ilusão. Só que não dá para você afirmar que tudo é ilusão sem você conhecer a realidade. São pensamentos que não batem. Então, se tudo é ilusão... Vão de encontro à lei da não contradição, porque um contradiz o outro, logo nenhum dos dois é verdade. Isso. Então a ilusão tudo é ilusório. Se tudo é ilusório, então o que eu estou vivendo é uma ilusão. Então não existe realidade. Se não existe realidade, como é que eu posso dizer que alguma coisa é ilusão? Tanto que isso então uma depende da outra. Sim. Você está entendendo? Sim, professor. Tanto que isso tem algumas vertentes da física que falam, né, que nós vivemos em vários... como é que fala? Multiverso, vários Multiversos, como se todos fossem ilusórios e nenhum deles fosse o real, né? Isso daí é interessante, que você tem tocado, porque por eles terem descoberto que do nada, nada se cria, eles começaram... Eles viram que havia um furo na teoria do Big Bang. Porque como do nada pode se criar nada. E aí onde veio a teoria do multiverso. Porque, bem, tem que ter, um universo acabou criando outro, que acabou criando outro, que quebrando num looping eterno. Então é aí que veio a teoria do multiverso. Como se eles falaram, não pode ser Deus. Então foi um outro universo que criou outro universo. E aí viraram cópias. Na realidade é uma tentativa de explicar o inexplicável, né? Você está tentando explicar alguma coisa... A mesma hipótese, né? A mesma hipótese que não convence. Porque essas hipóteses, elas não convencem. Porque você pode, sim. O Big Bang, ele é uma teoria que, na realidade, ela ajudou a reforçar uma crença que estava errada. Que era que o mundo era eterno, que ele nunca teve um começo.
O universo era infinito. Né? Era infinito, que era aquela questão do infinito. Então, infinito, eu me lembro bem, quando falava desse assunto, eu me lembro bem que infinito, tudo que é infinito, você não consegue mensurar nada. Se é infinito, você não tem meio, não tem começo, não tem fim. Então você não tem lógica você pensar num universo infinito. E a teoria do Big Bang, ela nos ajudou a contradizer essa teoria. Então o Big Bang, ele reforçou o que Gênesis 1 já dizia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a própria palavra de Deus, a Bíblia que você tem na sua casa, eu tenho na minha, a Bíblia cristã, a Bíblia católica, ela vai dizer o mesmo princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só que na ciência o mundo era infinito. O mundo não teve começo e não tem fim. Então aquilo, no pensamento, ficava uma coisa estranha. Então você não tinha meio, não tinha fim, não tinha nada. O Big Bang, ele reforçou a ideia que o mundo teve um começo. Ok? Então o Big Bang está dizendo o seguinte, ó, houve uma explosão, houve um início, houve um começo de tudo. Para quem estuda isso, os cientistas, os físicos e aí por diante, você tem a radiação cósmica. É um outro assunto que não dá para nós falarmos agora, mas existe. Abrangente, né? Ele é bem abrangente, mas o que é a radiação cósmica? Radiação cósmica é a segurança que o mundo teve um início. Porque essa radiação cósmica, de partida, né? Ela teve um ponto de partida no universo, que é reforçado pela teoria do Big Bang. Então, depois da teoria do Big Bang, ele se aparelhou com a Bíblia. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, teve um início. Agora o Big Bang está dizendo que o universo teve um início. Não é só a Terra, o universo, que é mais ou menos contado em 14,5 bilhões de anos atrás, quando teve a grande explosão. Então, ou seja, nós já temos uma ordem cronológica. 14,5 bilhões de anos atrás o mundo começou. Ou seja, se o mundo começou há 14,5 bilhões de anos atrás, teve um início. Sim. Já não é nada infinito. Aí já chegou, o Big Bang reforçou o que nós já cremos, que a Terra e o universo teve um início. E aí traz na minha memória agora assim, os 7 dias que a Bíblia relata que Deus criou. Quanto tempo durou esses 7 dias? Sim, aí entra essa... na realidade, a criação são 6 dias e Deus descansou no 7º, né? 7º dia. Mas aí entra essa questão, Jonathan. Esses dias eram de 24 horas ou eram dias de eras, de anos, de milhões de anos? Essa é uma discussão. E aí a Bíblia e a ciência não se contradizem, elas conversam, né? Sim, não, a Bíblia nunca contradisse, né? A ciência também não, elas não se contradizem. Na realidade, a Bíblia reforça a ciência e a ciência reforça a Bíblia. Mas isso são pensamentos. Na realidade, o cientista, o pensador, o filósofo que entra por esse caminho, eu acho que ele perde, ele deixa de ter um ganho muito grande quando ele desassocia que a ciência e a fé, ou a ciência e a religião são contrárias. É como se você comprasse um livro e só lesse até metade. Isso, você deixa de ganhar muito quando você crê que elas não se contradizem, mas elas se completam. Sim. Elas se completam. Isso tudo isso é uma questão também de entendimento, viu, Jonathan? O que eu vejo hoje, Jonathan? Eu vou falar agora para o lado acadêmico, lado filosófico, lado de conhecimento. Nós perdemos muito por não termos conhecimento. Por isso que a Bíblia já diz, nós perecemos, sofremos, porque não temos o conhecimento de Deus. Falta de conhecimento. Então, o que ocorre? Até dizer que a ciência contradiz a Bíblia, já é um erro muito grande de quem não conhece o surgimento da ciência. Então, a ciência, o que a ciência ela é? Ela é resultado de pensadores cristãos que queriam encontrar a verdade e sair de um misticismo. Cristãos querendo não deixar uma sociedade no misticismo. Sim. Então, quem pensou? Os primeiros cientistas eram cristãos.
Isaac Newton escreveu mais sobre Deus do que sobre ciência. Isso mesmo. Então, para você ter uma ideia, então todos os grandes cientistas, eles eram cristãos. Então, você não pode dizer que a ciência contradiz a Bíblia. A ciência estava tentando explicar algo que a sociedade tinha necessidade de conhecer, mas não tentando substituir as verdades que a Bíblia tem. As verdades que a Bíblia tem, elas são permanentes, eternas, elas vão continuar sendo verdades, são verdades absolutas. Que a gente não pode relativizar. Não podemos relativizar. A palavra de Deus, ela é verdade, verdade absoluta. Não podemos relativizá-la. Dizer que ela é uma verdade para o Brasil não é uma verdade para os Estados Unidos. É uma verdade para o Brasil, não é uma verdade para a Coreia do Sul. Não, isso não existe. Em contexto de cultura e de tempo, pastor, a palavra pode ser relativizada ou não? No sentido de, por exemplo, para determinada época aquilo fazia sentido e para agora não. Porque eu me deparo com muita afronta de algumas pessoas que não acreditam em Deus falando: mas lá em Levítico está que não pode cortar a barba, e agora vocês fazem a barba, sabe? Essa questão. Aí eu tenho que saber separar. Aí quando você está entrando numa outra questão. O que são verdades que nós podemos chamar doutrinas verdadeiras? Sim. E depois eu preciso estudar o que são costumes relacionados a um povo, por exemplo, ao povo de Israel. Então tem partes no livro de Levítico que são contexto voltado totalmente para a nação de Israel, para aquele povo. Naquela época. Naquela época. Mas eu não posso anular as verdades, por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são verdades absolutas, que o povo de Israel acreditava e praticavam, e que nós acreditamos e praticamos, exceto o sábado, que nós cremos que Jesus ressuscitou no domingo. Então o nosso sábado é o domingo. Então nós não estamos anulando a palavra de Deus, nós estamos só guardando o domingo. Mas essas verdades, elas não podem ser anuladas nem relativizadas. Perfeito. Agora, o costume... Uma coisa é o costume da época. O costume da época, a doutrina daquela época. O costume daquela época não pode, muitas vezes, para nós, os nossos dias, já mudaram. Então, hoje você, por exemplo, no passado você tinha que era o costume andar de chapéu. Era desrespeitoso andar sem chapéu. Então hoje é ao contrário, hoje para você entrar numa igreja é falta de respeito você continuar de chapéu ou entrar de chapéu. Isso eu estou dizendo uma coisa bem... Tem igrejas que é normal, entra de chapéu, de boné é normal. Estou dizendo que no passado tinha esse conhecimento, mas isso é um costume. Agora nós estamos falando que era pecado o adultério na época de Israel e hoje não é mais. Você está me entendendo? Sim. Aí você está dizendo que a verdade era naquela época e hoje não é uma verdade. Tanto que está dentro dos 10 mandamentos, como o senhor falou, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Enfim. Isso, cobiçar, não adulterarás, não matarás, não roubarás, e aí por diante. Então tem que ficar muito bem claro essa questão. Então, por que a verdade ela não pode ser relativizada? A verdade, principalmente quando nós falamos de doutrinas verdadeiras e absolutas, elas não mudam com o tempo. O que vai mudar são os costumes. Ok? Perfeito. Okay. É interessante, agora, só para nós finalizarmos, como da última vez, o senhor deixar uma mensagem ao nosso irmão de casa que está nos assistindo, como ele relacionar como ele continuar estudando esse assunto, caso ele esteja interessado, como ele aplicar isso ao estudo da Bíblia, porque, como muitos irmãos falaram nos comentários, eu nunca tinha pensado em estudar a Bíblia por este ponto de vista. Como que eles podem se aprofundar nesse tipo de conhecimento? Uma mensagem final para os nossos irmãos. Vamos sim, Luiz, então vamos lá. Primeiramente, eu tenho que entender o seguinte, que a Bíblia, ela é a verdade máxima de Deus para o homem. Por isso que ela é uma regra de fé absoluta para o homem. Então, primeiramente, eu tenho que crer na Bíblia. Crer na palavra de Deus e acreditar na palavra de Deus. Separar costumes de doutrinas verdadeiras, isso leva um certo tempo para entender cada doutrina e o que é cada costume. E depois eu posso partir para alguns estudos maiores. Eu vou novamente mostrar um livro que eu trouxe, que eu acho importante para quem está
nos ouvindo, Dá pra câmera ali. que eu vou mostrar aqui para a câmera, que são verdades Fundamentos inabaláveis. Esse é famoso. importantes, que é os Fundamentos Inabaláveis, tá? Esse livro é muito bom, é um livro excelente para quem quer estudar algumas. Existem desse autor vários livros bons, principalmente sobre filosofia cristã, sobre ética cristã. Então esses livros ajudam muito. Como é o nome do autor, pastor? Perdão. Deixa eu pegar aqui para você, que eu estou conversando aqui. Na verdade, eles são dois autores. O Legal. mais conhecido é o Norman Geisler e Peter Boschini. Mas procura pelo Norman Geisler é o muito conhecido. Ele, Te deixo na descrição depois do isso, vídeo. ele partiu para o Senhor, mas ele é um escritor muito bom. Só que aí o que eu oriento você? Primeiro, ler a palavra de Deus, ter segurança na palavra de Deus, Que é uma verdade. uma fé inabalável na palavra, que é a única verdade, para você não se confundir. Então, por isso que é bom e importante começar com livros cristãos e autores cristãos que defendem essas verdades. Depois você pode ler alguns outros livros de filósofo ou de filosofia que vai também nos ajudar muito. Sem perder a base, né? Sem perder a base, porque senão, o que eu vejo hoje? Luiz, eu vou dar até um recado para muitos jovens, adolescentes. Eu vejo muita gente lendo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Zaratustra, que é de Nietzsche. Você vê muitos jovens lendo Marx, lendo livros de Marx. Você vê muitos jovens lendo livros sem ter uma base cristã verdadeira, firmada na palavra de Deus. E esses livros, eles têm um argumento. Quem escreveu são filósofos, e filósofos Convincentes. de altíssimo gabarito, convincentes, que estudaram muito a filosofia e chegaram a um ponto. Então não é fácil. Então você lê algo, mas você está vazio do conteúdo, que é o mais importante, que é a palavra de Deus. Que é a nossa se verdade você- absoluta. que é a Se nossa você está verdade vazio, absoluta. qualquer coisa vai te preencher. né? Qualquer coisa vai te preencher e vai se tornar uma verdade para você, mesmo sendo uma mentira, sem mesmo ter base aquela verdade. Então esse é o perigo. Então eu vejo muitos jovens lendo muita coisa e não lê a palavra, não estuda a palavra, ou não lê livros cristãos. Isso nós podemos indicar. Se alguém tiver necessidade de um livro, pode me procurar os responsáveis pelo podcast. Nós vamos podemos colocar nas descrições lá, que são livros que já vão te dar uma base. Por exemplo, Fundamentos Inabaláveis. É impossível ser ateu. Então você vai ter alguns livros, Ética Cristã. Então você vai ter alguns livros que vão te ajudar a te dar uma base para essa forma de pensamento. E ler muito. O problema nosso é que nós não gostamos de ler, de estudar, e muitas vezes lemos muito. Quem lê muito, muitas vezes acaba lendo algo que não é tão importante. Então é ter um direcionamento naquilo que está lendo, naquilo que está estudando, para ter uma segurança. Porque tudo que eu falo é fruto de muita leitura, muito estudo e um direcionamento. Por quê? Para você não se perder no seu pensamento. Porque se a raiz estiver defeituosa, aí você vai ter problema, aí você vai acreditar e a base de fé sua vai embora. Então tem que ler muito, ler direcionado, saber que aquilo que ele está dizendo é uma filosofia que depois foi substituída por um outro pensamento filosófico. E aí por diante, por exemplo, os grandes filósofos como Platão, Sócrates, Platão, Aristóteles, já praticamente, e nós temos uma influência disso, porque assim, a nossa base cristã, ela é uma base judaico-cristã, que nós vamos chamar de nosso conhecimento, é uma teologia judaico-cristã. Só que quais são os nossos pilares? Nossos pilares são 3. Nós temos a filosofia grega, nós temos o direito romano e temos a nossa base de fé cristã da judaica. Então nós temos esses 3 pilares. E esses 3 pilares que norteiam a nossa nação, o nosso ocidente. Então você precisa ter isso muito bem claro. E quando eu falo da filosofia grega, eu estou falando dos grandes filósofos que marcaram o mundo e contribuíram para o mundo em busca de uma verdade.
Só que tem hoje filósofos que já desacreditam, que criticam, que não aceitam esses filósofos mais. Aí você corre o risco de destruir algo que foi construído há milhares e milhares de anos e por verdades totalmente que são relativas, podemos dizer. É tomar o cuidado de distinguir, né, pastor, o que nasceu na mente do homem e o que nasceu no coração de Deus, né, para nossa vida, né? Sim, por isso que eu estou dizendo. Quando você fala da filosofia grega, ela não a crença deles era nos deuses dele. Mas quando você fala na fé judaica, baseada na teologia judaico-cristã, você já tem um conhecimento de um Deus revelado. Então você tem que ter essa segurança. Um Deus só. Um Deus só. Então eu creio num Deus só. A minha fé está num Deus só. Então isso já te dá uma base de segurança para você defender o seu pensamento. O problema deles é que quando eu leio muita coisa e não tenho esse esclarecimento. O que norteia a nossa cultura, o nosso pensamento, a nossa forma de crer, de acreditar. Então tudo isso é muito importante para o nosso conhecimento e a nossa base. E muitos jovens acabam lendo muita coisa sem direcionamento, e aí formam um pensamento que é perigoso. Não é à toa que nós temos muitos resultados aí catastróficos na história. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial é fruto de vários escritos e várias influências de pensadores que deixaram de acreditar em Deus. Como você falou que é importante do estudo, né? O Hitler ele acabou queimando todos os livros de outros conhecimentos e começou a colocar só um tipo de conhecimento, e assim que ele conseguiu convencer milhões de que ele estava certo, porque ele acabou destruindo todas as outras fontes, que é importante como é importante você estudar, né? Como é importante você ler. Isso, e ser democrático no ler, dar liberdade para você ler. Exatamente. Porque se você anula a história, como você está me dizendo aí, você tira os livros da história que nós temos até o nosso surgimento, até a nossa atualidade, e coloca um só livro, um só pensamento, um só autor, uma só influência, você vai praticamente fazer uma lavagem cerebral numa nação, num povo, né? A visão dele será só aquela visão. É onde nós temos a visão de muitos países marxistas, socialistas. Foi tema do nosso último projeto. Que não deram oportunidade para você ter acesso a outro tipo. Que fecham, né? Que fecham todas as... Cercam e não te dão liberdade para você ler outras coisas. De pensamento. Você entendeu? Na realidade, esse assunto ele é um assunto realmente que vai longe. E abre muitos leques. Mas o importante é o que nós estamos fazendo aqui. Sim. E gerando a discussão, que é uma discussão saudável. Que, inclusive, quem tá assistindo pode deixar comentários e dúvidas, né? Porque aí no próximo a gente responde. Sim. O pastor responde. Nós vamos estar falando no próximo, eu creio que nós vamos falar um pouco sobre o mal. De onde veio o mal? Deus é responsável pelo mal. Falar sobre a vida. Se Deus é bom, por que o mal existe, né? Se Deus é bom, por que o mal existe. Muito questionamento hoje em dia a respeito disso. É um assunto que gera bastante dúvida. Isso, vamos falar da origem da vida. De onde vem a vida? De onde é a origem da vida? Esses assuntos são importantes para formar um pensamento diferente do que nós temos hoje. Então, nós podemos ir discutindo nos próximos, que nós vamos trabalhar. Eu acredito que essa questão de lógica e verdade, essa questão do relativismo moderno já ficou bem claro. E se precisar, a gente tem várias literaturas. Já podemos partir para outra ciência, se contradiz com a fé. Certeza. Podemos trabalhar esses temas. Deixa nos comentários qual assunto você gostaria de ter primeiro, desses assuntos que o pastor está mencionando agora. Mas isso que quer dizer free mind, né? Mente livre, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Isso. Eu gostaria que você encerrasse, Jonathan. Pedindo para deixar o like aí. Deixe seu like, se inscreve no canal da igreja pra gente crescer cada dia mais, levar a palavra de Deus para mais pessoas. E até o próximo, né? Isso aí. Compartilha também. Um abraço a todos, é um prazer estar com vocês e com certeza nós temos muitos assuntos para discutir no Free Mind.